Olá, tudo bem? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um livro que eu tenho lido, esse livro de Hernandes Dias Lopes, Quando Deus Intervém. Intervenções soberanas de Deus na história da humanidade. Eu me lembro, lançado em 1999, eu me lembro que eu trabalhava nessa editora Candeia, Grupo Força Editorial, que foi uma bênção aquela época na minha vida, até porque nós estávamos diretamente em contato com muitos homens de Deus, muitos escritores, e que escreveram livros que muito ajudou e tem ajudado ao crescimento do povo de Deus, ao aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. E eu vou fazer aqui e deixar no canal para vocês, o canal Espiritualnet, eu vou fazer aqui uma sequência de leituras desse livro. Eu vou estar passando para vocês boa parte do conteúdo desse livro que eu acredito que vai muito colaborar para o crescimento, né, e o aumento de conhecimentos gerais de todos. Aqui no índice eu quero adiantar um pouco aqui sobre o que fala o livro. Já vou pular logo para o capítulo 3, né, que fala sobre perseguições do Império Romano, a decadência da Igreja, já no início do Imperador Constantino, onde Constantino ele começa a trazer liberação para o funcionamento da Igreja. Ele passa a fazer com que a Igreja seja legalizada, no sentido de ser reconhecida pelo Estado. Então nós vamos, inclusive nesse momento nós vamos aprender um pouco mais, vamos ter o conhecimento de como surgiu a Igreja Católica, né? Ele começa a falar um pouco também do surgimento da Igreja Católica, como que aconteceu o surgimento da Igreja Católica, né? No capítulo 4 vai falar sobre a decadência da Igreja. No 5, a preparação para a reforma. No 6, a reforma. No capítulo 7, o puritanismo. No capítulo 8, movimentos de despertamento dentro da Igreja Protestante. No capítulo 9, grandes reavivamentos na história da Igreja. E no capítulo 10, história da Igreja Evangélica no Brasil. Eu acredito que muito vai colaborar para que vocês tenham um enriquecimento de seus conhecimentos, ok? E é isso. Eu gostaria de começar falando, então, por esta ordem, né, sobre perseguições no Império Romano, ok? Nero chegou ao poder em outubro do ano 54 depois de Cristo. Insano, pervertido e mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Na noite de 18 de julho de 64 depois de Cristo, estourou um catastrófico incêndio em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero. E aí segue dizendo, ele insistiu do topo da torre de Mecenas, no cume do Paladino, vestido como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Pelo fato de 2 bairros onde havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. Daí em diante,
eclodiu uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Foi no governo de Nero que o apóstolo Paulo foi preso e degolado. Muitas foram as atrocidades e os bárbaros crimes que praticaram contra os cristãos nessa época. Milhares foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Outros, segundo o historiador Tácito, foram jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que cães esfaimados os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro, para que touros enfurecidos os pisoteassem e os esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe porque em 68 d.C., boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero suicidou-se. No ano 70 d.C., Tito Vespasiano cercou Jerusalém, derrubou seus muros e destruiu o templo, cumprindo a profecia de Jesus Cristo, Mateus 24, 1, versículo 1 e 2. Foi um massacre sangrento. Cerca de 40 anos antes, judeus enlouquecidos haviam pedido às barras do tribunal de Pilatos que o sangue de Cristo caísse sobre eles e sobre seus filhos. Nesse tempo, judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Faltou madeira para crucificar tanta gente. Correu na cidade um rio de sangue. Milhares morreram de fome. Outros foram devorados à espada. Os judeus foram expatriados por toda a face da terra, vendidos como mercadoria sem valor. Essa dispersão durou 1878 anos, ou seja, de 70 a 1948 depois de Cristo, quando Israel voltou à sua terra e tornou a ser nação livre. Ainda no ano 70 depois de Cristo, o mesmo imperador Tito Vespasiano inaugurou o Coliseu Romano em Roma, e na festa de inauguração, que durou 100 dias, mais de 10 mil pessoas foram mortas pelas espadas dos gladiadores e pelos leões esfaimados da Líbia, servindo de espetáculo a uma multidão sangue sedenta. No ano 81 depois de Cristo, Domiciano sucedeu o imperador Tito. Foi chamado de segundo Nero, por causa da fúria com que perseguiu os cristãos. No final de seu reinado, desatou-se novamente uma esmagadora perseguição contra a igreja. Até mesmo seu parente Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domicila foram executados por ordem do imperador, pelo fato de serem cristãos. Foi no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingiu também a Ásia Menor, e que o apóstolo João foi deportado de Éfeso para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Até aqui eu quero deixar para vocês esse início, ok? E no vídeo seguinte nós daremos então continuidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça que se você curtiu, você dá um joinha aí, ok? Se inscreva no canal Espiritualnet, para que mais pessoas possam ter acesso a conhecimentos gerais a respeito da palavra de Deus. Lá no canal também nós temos músicas evangélicas, louvores, para sempre podermos dessa forma contribuir para o crescimento espiritual do povo de Deus. Deus abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.